Oi para todos meus amados irmãos, inscritos do canal Pastor Sandro sem Sofia. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o Evangelho de Lucas, do capítulo 10, do versículo 34 em diante, para a nossa meditação. Vamos falar hoje um pouco sobre a caminhada e a história e a qual tem por epígrafo a parábola de um bom samaritano. Fica aí você até o final, deixa o seu comentário, deixa o seu like. É muito importante para o crescimento do canal, pois o canal ainda é novo, eu estou apenas começando. Você observa ainda o meu ambiente de estúdio e trabalho ainda está passando por melhorias. Eu creio que dia após dia, com o meu esforço e a graça do Senhor e o poder de Deus e com todos vocês que me acompanham, posso melhorar cada dia mais. Então vamos lá. Pastor Sandro, canal Pastor Sandro sem sofisma. Abra juntamente comigo no Evangelho de Lucas, do capítulo 10, do versículo 33 em diante. Lucas, capítulo 10, versículo 33 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou do dinheiro e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltarem. Quando, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazei da mesma maneira. Vai e fazei da mesma maneira. Quando você olhar para o Evangelho de Lucas, você vai ver agora o Senhor ensinando um pouco sobre a palavra de Deus, ensinando um pouco mais sobre as Escrituras, um pouco mais sobre o poder, sobre o ministério do Senhor. A Bíblia vai dizer que se aproximou um doutor da lei. O que é um doutor da lei? É um homem fisado, entendido, compreendedor ou conhecedor das Escrituras. Torá, Talmud, homens a qual estudou para poder ter esse título de doutor da lei. Só que a Bíblia agora vai mostrar que aquele homem, ele não está se aproximando de Jesus para aprender, para receber uma doutrina, para receber um ensinamento, não. Ele apenas está se aproximando até Jesus para, novamente, como uns e outros que se aproximaram, para o atentar. Só que a Bíblia agora vai dizer que quando ele aproximou de Jesus, ele perguntou o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. A Bíblia vai deixar claro que o Senhor vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que interessante é que quando aquele homem recebeu essa palavra, ele vai querer agora se justificar diante de Jesus. O termo se justificar vem dizer se tornar justo ou sem acusação diante de Jesus. É interessante que quando você olhar para Romanos,
no capítulo 5, do versículo 1, o apóstolo Paulo, doutrinando uma igreja em Roma, ele vai dizer: sendo, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu vou olhar o termo justificação, eu vou entender também que é perdão de pecados. Mas entenda você, a Bíblia vai dizer, Romanos, do capítulo 8, do versículo 1, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, verdade, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entenda você. Então eu vou compreender que o termo justificação não se limita apenas em perdão de pecados, ou se tornar sem acusação diante de alguém, ou se tornar justo diante de alguém, como aquele doutor da lei queria se apresentar diante de Deus. Eu vou entender também que o termo justificação, ele vai muito além. Por quê? Porque também o castigo do pecado, Romanos, do capítulo 6, do versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então me dá a entender que o termo justificação ao todo vai também deixar claro que não vai apenas só perdoar pecado, mas também a consequência do pecado, que é a morte, também já não vai existir, também já não vai mais ter. A consequência do pecado, que é o sofrimento eterno, vai se converter em gozo eterno, vai se converter em reinada, morada eterna. Entenda você? Então a Bíblia vai dizer que aquele homem queria se justificar diante de Jesus, queria se apresentar justo, sem acusação. E ele vai dizer: então, quem é meu próximo? Jesus Cristo agora vai contar uma parábola, dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó. E na metade, no meio do caminho, esse homem, a Bíblia vai dizer que ele foi assaltado, espancado, deixado meio morto. Entenda você, ele foi deixado meio morto, moribundo. Não estava morto, estava quase a morrer. Os horários e momentos mais à frente determinariam se ele ia viver ou ia morrer, porque agora ele vai estar num quadro muito fino da sua vida. Caiu na mão do salteador, caiu na mão de pessoas perversas. Quantas pessoas não perderam a sua vida sendo assaltadas, sequestros relâmpagos? Quantas pessoas não morreram por causa que ter ou não ter dado os seus bens? Nessa semana eu estava vendo o relato de um filho que após alguns minutos seu pai morreu, ter levado um tiro na cabeça por se negar a dar o bem ou o dinheiro que ele ia pagar contas em banco, ele morreu. Então você vai ver o quadro daquele tempo por dia de hoje, não é nada diferente. Pessoas que estão morrendo por estar se apegando ou por fato de ter alguma coisa, ter alguma condição. Então vamos entender. Aquele homem, ele foi ser roubado e foi deixado meio morto no caminho. Mas entenda você, que a Bíblia vai dizer que por aquele caminho, entenda, Jerusalém para Jericó, passava um sacerdote. Entenda você, sacerdote era aquele que tinha uma função sacerdotal no meio do povo de Israel, que trabalhava no templo, e lá ele pela lei recebia dízimo, recebia oferta, as ofertas ossadas, também as primícias, entenda você. E ele trabalhava no templo em prol do povo, entenda você. Só que quando ele se encontra numa situação que é um homem, uma pessoa, a Bíblia vai dizer que ele vai olhar aquela situação e vai passar de largo ou passar para o outro lado da pista.
A Bíblia vai mostrar também que, de mesmo modo, passava um levita também da tribo de Levi, separado para também trabalhar no templo e ajudar o sacerdote em sacrifício para Deus, em apresentar oferta para Deus, em apresentar os pecados do povo para Deus e as demais funções que o levita fazia. A Bíblia vai dizer que ele vai olhar também aquela situação e vai passar de largo. Vamos ficar até aqui, antes de nós falar do bom samaritano, como a palavra de Deus descreve. Um sacerdote, pela lei, ele não poderia tocar em morto, entenda você. Ele não poderia pegar em carne morta. Ele não poderia, porque ele ia se tornar imundo, sim. Só que a situação daquele homem, ele não estava morto. Ele estava quase morto. Quantas pessoas olham para a vida de pessoas e não dão ajuda ou renegam um auxílio, renegam dar suporte, porque eles olham para a situação, às vezes, da pessoa, porque às vezes a pessoa já está jogada nas drogas, a pessoa às vezes está entregue para bebida, cachaça, outro tipo de coisas, que alguém vai olhar de fora e vai dizer, está morto, se viciou, não tem mais chance de vida. A pessoa vai olhar e vai dizer, vai viver nessa, vai morrer nessa vida. É alguém que olha para a situação que às vezes a pessoa passa e diz, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais como sair dessa situação, entenda você. Agora o sacerdote vai ver uma realidade, uma situação, que na mente dele o homem está morto. Ele nunca está olhando aquele homem meio morto, a mente dele está morto, então vai se impedir de dar auxílio, porque muitas pessoas fazem isso, não dão auxílio, não dão ajuda, não dão suporte, porque subjugam a pessoa como alguém que não tem mais condições, que não tem mais o que se fazer. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes, do capítulo 9, do versículo 4, ora, para o que acompanha com todos os vivos, a esperança, porque é melhor um cão vivo do que leão morto. Agora imagina um sacerdote passando naquela situação e vendo um homem, e na mente dele vai dizer, está morto. Só que interessante é, a função dele, quando alguém vai olhar, vai dizer, é sacerdote, deveria ajudar, deveria dar auxílio, deveria dar suporte, deveria dar condições, sim, verdade. Só que a Bíblia vai mostrar que ele vai passar de largo e ir embora. Isso não é diferente, não foi só a última situação que aconteceu de pessoas religiosas, líderes, que poderiam ajudar, mas não ajudaram, não deram condição. Eu tenho um caso de uma igreja que eu fazia parte, que é uma igreja grande, rica, poderosa, que eu pastoreava pelo projeto. Entenda você, eu não vou falar o nome da igreja por ética, que a pessoa chegou com dificuldade até o certo pastor, e o tal pastor falou para ela, filha, eu vou orar. Tinha condição de mudar o quadro daquele momento? Tinha, logo depois nós vamos falar sobre isso. Tinha como fazer, tinha como mudar. Só que não fez, não mudou. Apenas disse que eu vou orar. A Bíblia vai dizer, e Tiago, do capítulo 3, do versículo 26, assim como o corpo, seu espírito, é morto, a fé sem obra também se torna morta. É alguém que poderia ajudar, mas não ajudou. Alguém que tinha condições? Tinha, com certeza tinha de ajudar, só que não ajudou. Então entenda você, quando aquele sacerdote passou, ele vai passar de largo por negar realmente ajuda, negar realmente auxílio. E a lei, ele poderia estar com a lei na ponta da língua, poderia estar tentando viver a lei piamente. E ele impediu pela lei de ele ter uma aproximação daquele homem. Quem não se lembra no começo que Jesus Cristo falou para o doutor da lei? Amarás o teu próximo, amarás Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma
de todo o teu entendimento, primeiro mandamento, e ao teu próximo, segundo mandamento, como a ti mesmo. Quem sabe esse sacerdote não tinha amor. Muitas vezes a pessoa tem palavra, tem Bíblia, sabe explicar, sabe falar dela divinamente, até muito melhor do que eu. Se fosse botar outra pessoa para falar ou trazer essa palavra hoje para você, poderia explicar muito melhor do que eu. Poderia ter feito fazer hermenêutica, exegese, homilética muito melhor do que eu. Poderia ter uma oratória até melhor do que a minha. Só que agora o apóstolo Paulo vai ensinar para a igreja dizendo que se não tiver amor, nada adianta. Pode ser um selo que tingue, só faz barulho. Se a pessoa se entregasse o corpo para ser queimado ou dar todos os seus bens, mas não tiver amor, nada adianta. É inútil. Entenda você. Aquele homem trabalhava ele trabalhava no templo. Ele cuidava de vidas. Ele apresentava até o Senhor, até Deus, o pecado de vida. Mas tem pessoas que estão na mesma condição, mas não têm amor. Trabalham no templo, fazem a obra do Senhor, evangelizam, pregam isso, só que muitas vezes é só para bem, só para benefício próprio. O amor está longe. Entenda vocês. Só que a Bíblia vai dizer que vai descer um levita. Levita também, como eu falei, trabalhava no templo. Quem sabe você, ele está vindo também, vamos dizer, do templo. No templo ele deve ter ajudado, deve ter dado condições. No templo ele deve ter ajudado alguém a levar seu sacrifício para apresentar para o sacerdote, para dar sacrifício para Deus. Vamos dizer que no templo também ele adorou, glorificou, exaltou o nome do Senhor. Só que quando ele pode fazer a diferença, não faz. Muitas vezes a vaidade do templo leva as pessoas a fazer muita coisa dentro do templo e fora do templo não. Leva a pessoa muitas coisas a se apresentar no templo de uma maneira e fora do templo totalmente diferente. Totalmente diferente a pessoa, a personalidade, as atitudes. E alguém vai olhar para a pessoa e dizer, eu conheço que no templo ele ou ela é assim. Só que por que fora do templo mudou? Você está entendendo? Se o levita está passando, ele vai olhar também aquela situação e vai passar de lá. Não vai ajudar aquela pessoa. Alguém que ele poderia ajudar. Alguém que poderia dar um auxílio. Alguém que poderia dar alguma ajuda de alguma forma. Com certeza quem está lá jogado no chão está querendo. Quem sabe aquele homem está vendo a movimentação do passatório, da ida e da vinda, não está com força para se levantar, não está com condições, ou pode até estar até adormecido, desmaiado. E nesse momento, todos precisam de ajuda. Quem está nessa condição necessita de ajuda.